Eu estava pensando sobre a divisão do planeta. Nosso planetinha aqui. O ser humano vem, desde épocas remotas, dividindo o planeta a seu bel prazer. Invadem outras culturas, outros costumes, dominam, além de outras mazelas que não vale a pena comentar, dividem o quinhão entre os seus parceiros, menos entre os seus subjugados. Roma, por exemplo, o grande exército romano era composto 95% de povos dominados, povos conquistados e mercenários. Roma não tinha um exército propriamente. O seu oficialato era romano, mas a massa guerreira era composta de mercenários e povos conquistados. E andaram dividindo o planeta a seu bel prazer, né, e causando intrigas terríveis, porque pegavam a cultura e a dividiam e a dominavam, misturavam a outras culturas. Para dar um exemplo mais próximo, a Iugoslávia. A Iugoslávia, por exemplo, da Sérvia, Montenegro, etc., né? Com povos muçulmanos e povos cristãos que, conquistados, foram unidos. Não deu certo. Acabaram agora com a Iugoslávia. A Iugoslávia não existe mais. E assim tantos outros povos que foram dominados, divididos e separados de suas culturas ou incluídos em outras culturas. A Pérsia, né? Enfim, uma série de outros. O Brasil, não vamos muito longe. O Brasil foi conquistado e o bolo dividido. E os índios pagaram o pato. A cultura indígena foi misturada à cultura europeia. E os jesuítas, os grandes grileiros, e para mim jesuíta é grileiro, educado a grilar terras, e os jesuítas impingiram a sua religião, a religião cristã. Assim como os crentes por aí, né, que querem impor a sua religião. Eles se aprofundam aí pelas matas e vão amealhando novos adeptos, causando inclusive uma quantidade de suicídio gigantesca, que alteram de tal forma a cabeça do índio, principalmente do jovem silvícola, que esse acaba por ficar tão desorientado que chega ao suicídio. Fala-se pouco nisso, mas o número de suicídios de índios silvícolas é muito grande. Então, alguns povos foram dominados dessa forma. Veja, antigamente, isso vem de remotos tempos. A história diz, né? Eu tenho aqui Flávio Josefo, 9 volumes da história dos hebreus, e a destruição em massa. A destruição em massa. Canaã, por exemplo, né? Quando encontraram Canaã, chegaram a tal terra prometida, viraram-se para Deus. Disseram, como é? Você disse que a terra era nossa e que foi prometida a nós, mas ela está toda ocupada por cananeus, heveus, amorreus e tantos outros. Então disse Deus a eles, veja a capacidade criativa do ser humano para desculpar das suas idiotices. Disse Deus, e disse para um cara só, né? Mate-os, e que não sobre nenhum animal, mate-os a todos, não restando algum. Pois é, e isso vem se arrastando há muito tempo. E as historietas vêm se avolumando. E Roma, por exemplo, dividindo o mundo em tantas partes, né? Misturando culturas. A Primeira Guerra Mundial, que na verdade não foi a primeira, foi a 8ª Guerra Mundial,
Consulte bem a história, nada de Primeira Guerra Mundial. 8ª Guerra Mundial. E assim, a 9ª Guerra Mundial, que foi a segunda, né? Dividir a Alemanha, os despojos, né? Os maiores criminosos ditadores do mundo, Stalin, né? Joseph Stalin, que só num ano mandou matar mais de 1000 dos seus parceiros, amigos, utilizando um segundo, um anãozinho, um baixinho lá que ele tinha como homem de ordens, né? Pegou lá, mata todo mundo. E depois mandou matar esse que ele pediu para matar os seus inimigos, né? Ele também pediu para matar um dos seus mais próximos assessores. É um sujeito intragável. Aliás, os grandes ditadores, e eu estendo isso aos grandes políticos da democracia, são todos sociopatas. São sociopatas, são narcisistas, são megalomaníacos a seu favor. E o mundo tem sido dividido sistematicamente. Divide em povos, etc. O Brasil impingindo culturas, numa cultura de milhares de anos já existentes. Já existente. Então você domina um povo que tem a sua cultura, divide-o, mistura, inclui novas culturas e inclui a sua cultura dominante. Desculpa. Como fazer? Como que se... Aliás, a guerra também é um bem necessário, é um mal necessário. A guerra gera recursos, gera emprego, gera tráfico. Aliás, eu queria saber como se trafica um tanque de guerra, um navio, um barco, por onde passa, como funciona esse tráfico. Mas, enfim, as grandes empresas bélicas, as indústrias bélicas, ganham muito dinheiro com isso. Então a guerra tem que existir. É a mesma coisa que acabar com fábrica de pinga. Se você acabar com fábrica de pinga, você vai desempregar milhares de pessoas. Eita, senão milhões. Senão milhões de pessoas. Cigarros. Não é tudo tóxico, produto ilegal, etc. Então, é produto legal porque foi legalizado. Mas é um produto que faz mal à saúde. Mas é preciso que a saúde também seja abalada para que as indústrias, os laboratórios, as indústrias farmacêuticas ganhem dinheiro. Percebe? Então, estender a vida humana é render mais dinheiro porque vende-se mais remédio. Estender a vida humana até 120, 150 anos, o que eu acho uma idiotice, é apenas para estender, para ganhar mais, para produzir mais. Manter as guerras é necessário para vender armas, porque senão as empresas se fecham, as empresas param de produzir. E onde vai? E onde vai pôr toda essa gente? Não é? É o banditismo. Não existe romance sem bandido. Não existe novela sem bandido. Não existe nada sem bandido. O bandido gera emprego. O banditismo, o mal gera emprego. Então o mundo tem sido dividido, suas culturas misturadas, e isso criando novas revoltas para novas guerras. Não tenham dúvida disso. E essa é uma coisa que aí está. Nós temos de acordo com as lendas, né, com as histórias, dos vários cultos religiosos, as guerras astrais, né? As hostes divinais, as hostes do bem contra as hostes do mal. Quem é mal? Quem é o bem? Quem é o mal? Não é? Os demônios degradando-se contra os anjos. E essa outra guerra que não termina nunca. Sabe por quê? Porque os deuses do bem dependem dos deuses do mal para a sua sobrevivência. Deus depende do diabo para se manter vivo. E o diabo, por sua vez, depende dele. O que faria você sem o diabo para frequentar as religiões? Para pedir, fazer orações e etc. O que faria você? O que seria das religiões sem o diabo?
Então manter o diabo é manter a religião em pé. Se você acabar com o diabo, você acaba com as religiões. Ninguém precisa orar, ninguém precisa ir em igreja, ninguém precisa fazer nada, nem em templo. Vai falar sobre o quê? É a mesma coisa você acabar com a seca do Nordeste, é a mesma coisa que você acabar com o problema da segurança pública, com o problema da saúde pública. O político vai falar o quê? Qual seria a sua plataforma? Qual seria a sua plataforma para os seus discursos políticos? Qual seria a base dos seus discursos? Qual seria? Percebe? Percebe como é curiosa a coisa? Então é preciso que o mal existe para que outros tantos sobrevivam. Se não houvesse a Revolução de 64, que está muito mal contada, o PT não estaria aí onde está, não é mesmo? Então foi necessário uma coisa da outra. Na mão de bandidos. Nós sabemos, e até na internet tem a ficha policial da Dilma, né? E de todos eles. Não precisa falar mais. Então essa dependência, essa interdependência do bem e do mal é necessária para que se produza. Por quê? Porque o sistema foi construído assim. Desde épocas remotas, sumérios, caldeus, assírios, babilônicos, etc, etc. Todos. Desde antes de tudo isso. Desde antes da primeira civilização conhecida. As guerras vêm se decorrendo nos céus. Bhagavad Gita, o livro, a Bíblia hindu, diz isso com muita clareza. Os hindus têm mais de 30 milhões de deuses, entre bons e ruins. Existem os deuses maus e existem os deuses bons. Tudo necessário. Tudo mal necessário, não é? Então é irônico e até jocoso. Vou parar por aqui porque é complexa a coisa. E é imbecil, não é? Então, vamos parar por aí.